anos esse moço fotografa para teatro? Muitos. Será que se eu perguntar com exatidão quantos espetáculos e quantas fotos já foram feitas para o teatro, ele saberia me responder? Difícil, hein? Com muito carinho, com muito orgulho, a gente está recebendo aqui na nossa fileira VIP João Caldas para falar um pouco dessa trajetória, que acho que é uma trajetória totalmente dedicada ao teatro brasileiro. Será que a gente pode definir assim, João? Acho que sim. Primeiro, obrigado por estar nessa fileira. Eu que vivo nas fileiras do teatro, fotografando, agora estou aqui. Eu tenho já praticamente 31 anos, não, desculpa, 37 anos fotografando teatro. Já fiz outros tipos de foto, mas o teatro foi o que ficou na minha rotina, na minha preferência. Então, como é que você começou, João? comecei como hobby, na verdade, e depois meu irmão foi fazer teatro amador num clube, lá no Clube Paulistano. Eu sempre fui meio tímido, isso é uma coisa, acho que a fotografia é interessante, porque a fotografia te dá acesso a lugares e ao mesmo tempo você tem a câmera na frente, te dá uma proteção. Então, uma pessoa tímida é muito bom, é um recurso muito bom. Ele entrou nesse grupo de teatro amador do clube e eu queria muito entrar nesse grupo, mas nunca tive coragem de ir no palco. Até tem uma curiosidade que eu não subo no palco para fotografar. Tem uma coisa de um respeito com o palco, enfim, tenho medo de subir no palco. Então eu fui acompanhando a carreira dele no teatro amador. A minha irmã publicitária tinha uma câmera, me emprestou a câmera, eu fui registrando os ensaios e foi um jeito de eu pertencer à turma, pertencer ao teatro, estar no teatro sem ser ator, né? E a fotografia me deu esse acesso e até hoje eu preservo isso, eu continuo trabalhando com isso. Trabalhei em outras coisas, em jornal, trabalhei, o meu primeiro emprego foi de um amigo meu, Maurício Monetti, que trabalhei num hospital, fotografando para os médicos. E acho que fotógrafo é uma profissão muito versátil, né? E sempre te dá um acesso a lugares que normalmente você não teria. E hoje eu tenho um acesso ao teatro que eu acho um presente, assim, poder conhecer os atores, os bastidores, acompanhar o processo. Acho que acompanhar o processo é muito importante. E sempre que eu vejo fotógrafos novos, eu recomendo, assim, para você ser um bom fotógrafo de qualquer assunto, você tem que gostar do assunto, conhecer o assunto, ter prazer naquilo. A tua foto fica diferente nesse caso. E o teatro, eu tenho essa afinidade, esse acesso pelo meu irmão, que depois me abriu portas com diretores, produtores, outros atores. E aí eu estou fazendo isso até hoje. Te agradeço pelo moço que você falou no começo, porque... Acho que é interessante porque todo trabalho tem uma técnica. E a foto não é diferente, né, João? As fotos de teatro, elas têm uma técnica. E cada espetáculo é diferente do outro. Sim, a técnica eu acho super importante. Até a minha formação, eu sou engenheiro formado, depois eu fui fazer cinema, não completei, mas a técnica é essencial. Se você não conhecer o teu equipamento, não conhecer os recursos que você tem, você não consegue se concentrar no que você está fotografando. Então você tem que ter, eu falo isso para jovens fotógrafos também, domínio total da técnica, do equipamento. E no teatro você está no escuro, você tem que conhecer o equipamento, tatear o equipamento e dar tudo durante o espetáculo. Né? E eu venho da foto com filme, dos negativos. E hoje em dia eu acho que as câmeras digitais têm uma qualidade, um recurso que eu, quando estava editando o meu livro, eu revi fotos muito antigas e sentia que naquele tempo eu não tivesse as câmeras que eu tenho hoje, porque o registro, a documentação seria muito melhor, muito mais completa. No início eu falei que você saberia com exatidão quantas fotos você já fez e quantos espetáculos, mas acho que isso é difícil, né? É difícil. Mas com certeza acho que eu já estou no meu milésimo, eu nunca contei exatamente, porque eu não faço só os teatros profissionais, eu também fotografo no Célia Helena, na Casa do Teatro, que no final do ano tem 40 apresentações, então são coisas que a gente faz no dia a dia, não dá para computar exatamente, mas são muitos. Qual que é o sentimento de ver o sonho da outra pessoa? Porque a gente sabe que o ator, a atriz, tem o sonho de colocar um espetáculo em cartaz. Claro, você já fotografou atores consagrados, mas também a gente está em início de carreira.
E você trabalha com o sonho, porque a gente sabe que, claro, muitos atores Fagundes e tantos outros, né, Ari Fontoura, enfim, são consagrados, mas ainda sentem aquele friozinho na barriga numa estreia. E tá lidando com o sonho de colocar aquela peça. Qual que é o sentimento do fotógrafo? De fotografar esse espetáculo? Eu acho que é uma responsabilidade, né? Não só com os atores, mas tem os diretores, tem os cenógrafos, tem os iluminadores, né? E na minha formação, que logo depois que eu comecei a fotografar teatro, eu tive o presente, a oportunidade de entrar no Centro Cultural São Paulo, no Antigo Idarte, e fotografar para a documentação de teatro. E foi um lugar que eu aprendi a olhar o teatro completo, não só o ator. Então, inclusive isso, acho que eu posso falar, é um arquivo público de uma grande parte da memória do Teatro Paulista. E eles guardam, a gente fotografava, a gente ia primeiro assistir a peça com o pesquisador, pessoas que entendem de teatro, que a gente marcava cenas, depois eu ia fotografar em filme branco, em filme colorido, para registrar o cenário, os figurinos, as luzes, as cores do espetáculo. E uma terceira vez fotografar em branco e preto, para registrar a interpretação do ator. Então, o teatro é uma coisa muito ampla, né? Então, quando você faz uma foto, você tem que procurar ver todos esses pontos para fazer jus àquele trabalho, né? Porque o trabalho é muito grande. Eu não consigo ir numa peça que, mesmo que eu não goste, eu falo, achei uma porcaria, eu não gostei dessa peça. Não é bom. Porque tem muita coisa envolvida, né? Posso não ter gostado do texto, de um ator, da trilha, ou do cenário, mas é um trabalho que tem tanta energia, tem tanto empenho, que eu não consigo achar um espetáculo assim. Não é bom. Eu posso não ter gostado, mas eu sei que aquilo é um trabalho, aquilo tem um empenho, e quem fez acreditou naquilo, né? De qualquer forma, eu acho que o teatro sempre me mantém entusiasmado, né? Então eu quero tentar reproduzir, deixar documentado esse trabalho que os atores fazem, que eu acho uma coisa espetacular. Me emociona muito. Com certeza. A gente falou do livro do João, você me disse que tem 120 fotos aqui. Como é que foi? Como é que surgiu a ideia do livro? Como é que aconteceu a escolha dessas fotos? Acho que deve ter sido bem difícil. Bem difícil. Eu acho que um livro para um fotógrafo é quase que o máximo que você pode chegar depois que você tem um tempo de carreira. É uma coisa que dá uma sensação muito boa de que você fechou um processo, que tudo que você fez valeu a pena. E é uma coisa perene, né? Não é igual hoje em dia, que as fotos... Na época do jornal que eu trabalhei era curioso, porque a gente fazia foto, ficava esperando a foto publicada, quando dava uma primeira página, eu tenho muito jornal guardado, não sei o quê, mas era muito louco, você saía do jornal, todo orgulhoso, fiz a primeira página e tal. Se você fosse à tarde na feira, o teu jornal já estava lembrando uma coisa que estava no lixo. E hoje em dia as fotos digitais são meio assim, né? Você tira aquela. E o livro não, o livro parece que fica, né? E eu tive assim, foi um presente do Juliano Rica, produtor, parceiro, né? Que me chamou, conversou, a gente trabalhava muito junto. Ele falou, João, vamos fazer um livro? Vamos. Opa, legal, vamos. Mas foi aquela coisa, como se fosse, vamos tomar um café um dia? Vamos. Só que de repente ele falou, em 2 meses ele falou, olha João, já entrei, já consegui a lei, já consegui o patrocínio da Porto Seguro. Eu entrei em pânico, eu falei, será que é de verdade? Nossa! E o processo foi muito difícil, porque quando você tem um volume muito grande de coisas, eu queria colocar todo mundo no livro. Então a primeira separação que eu fiz, a edição que eu fiz, tinha 800, 900 fotos. Produção, a design gráfico, a Adriana, não se esquece, nem pensar, tem que ter 100, 120 fotos, não fica uma coisa, não tem condições. Aí eu pedi ajuda para um amigo meu, fotógrafo, editor, Juan Esteves, que é uma pessoa que não é do teatro, mas é um fotógrafo, editor, estudioso de fotografia, para ele me ajudar na edição. Então, com a ajuda dele, da Adriana, a Silvia Fernandes e os amigos que escreveram no livro, né, pessoas muito queridas, a gente conseguiu chegar nesse livro. Eu fiquei satisfeito, porque é um pouquinho, né? Dá vontade de fazer outro, mas vamos ver. Quem sabe? Quem sabe? Material tem bastante. João, é difícil, com certeza, escolher aquela foto?
muito difícil, muito difícil. Inclusive, hoje, com o digital, a gente faz tudo. Antigamente eu fotografava, mandava o filme para o laboratório, recebia as provas, escolhia as provas, mandava e vinha aquelas provas impressas, a foto impressa. Hoje não, eu fotografo, trago tudo para o meu computador, que é o meu laboratório, e vejo uma a uma. Então acaba que esse trabalho depois é muito grande. A gente fotografa um espetáculo de 1 a 2 horas e fica mais ou menos de 8 a 10 horas. Eu fico, né? Eu sou um cara minucioso, lento, também um pouco lento. Mas tudo bem, porque eu vejo cada foto e tem muitas possibilidades. No mesmo clique você consegue cortar, mexer na cor, no contraste. Então eu sempre tenho muitas dúvidas no que eu acho que é uma foto de um espetáculo. Eu prefiro que não me peça, porque é muito difícil. Eu não acho até nem justo ter um espetáculo que tem uma única foto que o represente. Então eu tenho muita dificuldade de ser conciso e editar assim uma única foto, né? E de todas as fotos que você já fez durante a carreira? Eu tenho a minha foto que é a número 1 aqui do livro. Aliás, são 2 fotos curiosas. A que abre e a que fecha, né? Por coincidência, a que abre tem uma história que é a primeira do espetáculo profissional que eu participei de todo o processo. Isso que foi muito legal. Não foi só ir fotografar aqui no estúdio ou ir no teatro fazer 1, 2, 3 sessões. Foi um processo que eu peguei do primeiro ensaio até o fim da temporada. No Clara, por exemplo, eu fiquei tão envolvido que eu fui depois até fazer aula de dança, porque a gente viajou, passamos uma semana em Campos do Jordão, foi uma imersão total com o elenco. Dormimos no palco, todo mundo junto. Então aquilo foi uma experiência que marcou. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Claro que hoje em dia a gente não acompanha tanto esse processo. Quando eu tenho a oportunidade, é muito legal. Desde os ensaios, eu gosto de ir na leitura da peça, né? Eu gosto de acompanhar o ensaio. E depois durante a temporada, porque é muito diferente você fotografar um espetáculo no ensaio, por melhor que os atores façam um ensaio fechado, antes de estar aberto, quando tem um público a energia é diferente. E isso sai na foto. A foto fica diferente. Esse era um critério que o IDART, o Centro Cultural, na documentação tinha. Os espetáculos eram registrados, documentados durante a temporada com o público. Isso também é uma coisa que eu sempre falo para os novos fotógrafos, que o fotógrafo de teatro tem que ter muito cuidado, tem que ser super discreto, super silencioso. A gente usava abafadores na câmera, hoje as câmeras são muito boas, são silenciosas, mas você tem que ser invisível, porque você não pode nunca interferir no público e nem atrapalhar o espetáculo. E você falou dessas técnicas, né, que precisam ser estudadas, tem que ser pesquisada. Como é que é uma técnica para fazer uma foto ou para fazer as fotos de um espetáculo? Eu acho que antes de fazer foto espetáculo, você tem que conhecer o equipamento e ter a técnica. O fotógrafo, hoje em dia, assim, é muito fácil fotografar, as câmeras estão acessíveis, todo mundo fotografa, mas a foto de teatro tem uma técnica, né? Primeiro você, por exemplo, a minha técnica, não sei se é a minha técnica, mas eu assisto o espetáculo inteiro olhando pela câmera. Eu não tiro o olho da câmera, então eu assisto, eu escuto o espetáculo. Mas isso você já está clicando, não? Sempre clicando. Então, eu até às vezes tenho dificuldade de assistir uma peça sem a câmera. Porque eu quase que assisto o espetáculo só com o olho e pela câmera. Inclusive isso eu me emociono muito fotografando alguns espetáculos, porque eu consigo focar naquela cena, naquele ator, naquela atriz. Então, eu me emociono às vezes fotografando muito. E eu gosto muito às vezes de fotografar de surpresa, sem conhecer o espetáculo. Porque, enfim, a minha emoção com a coisa do espetáculo acaba resultando em boas imagens, né? Então, a técnica que eu acho é domínio do equipamento. Você só usa luz artificial, baixa a condição de luz, né? Movimento. Então, tem que saber usar equipamento. Claro, aí você faz um curso básico de fotografia, tudo. E a prática, tem que praticar, né? E tem que gostar de teatro, tudo isso te ajuda muito. Né? Lentes luminosas, uma câmera boa e tal. E principalmente ser muito discreto, né? Então, eu nunca me desloco durante o espetáculo com a plateia. Então você fala, mas você faz tudo no mesmo ano? Faço, mas eu vou 3 vezes, um dia do centro, do fundo, um dia na primeira fila, um dia na direita, um dia na esquerda. Então, aí eu tenho foto de todos os anos,
porque eu não posso ficar circulando na peça, né, durante o espetáculo. E ensaios, tudo Ensaio bem? tranquilo, não, ensaio. Eu gosto quando a produção me dá a chance de fazer um ensaio geral para eu conhecer o espetáculo, porque às vezes a demanda da divulgação é grande e você não tem esse prazo de ir 2, 3 vezes, que a produção precisa das fotos para o programa, tudo. Então são várias situações que te dão oportunidades diferentes. Às vezes você fotógrafo tem que ter uma pauta, tem que cumprir, tem que entregar, o cliente está esperando o resultado. Isso é a diferença do profissional, né? Você consegue atender, às vezes com agilidade, com rapidez, o que a produção precisa. E a diversidade e a versatilidade do João é tão grande que ele também fotografa muitos musicais. Eu imagino como é que foi a aventura, por exemplo, de fotografar a Annie, que tinha tantas crianças. Pois é, a curiosidade de Annie é que são 3 elencos. Então, por exemplo, eu tive que ir pelo menos 3 vezes, não, na verdade eu fui 4 ou 5 vezes para fotografar todos os elencos. Porque isso E também esse é muito é importante. o seu estúdio? Na verdade, isso foi no Vista Rebelde. Que Também tinham 3 elencos de crianças, 7 crianças. E foi curioso que vieram 21 crianças aqui com os pais, então foi uma loucura, que é um espaço pequeno. Mas foi muito legal, muito divertido. Porque o esquema musical é muito profissional, muito disciplinado, todo mundo muito focado. E isso é fantástico. Assim. É muito bom, eu gosto muito de trabalhar com os musicais. E é um desafio, porque é teatro, é dança, tem coreografias, tem efeitos especiais, né? E eu consegui pegar o começo dos musicais, né? O Tacla me pôs nesse circuito, e foi o começo, quando os americanos começaram a vir trazer os musicais, então eles tinham uma resistência, alguns técnicos brasileiros, nos primeiros eles traziam os técnicos, e eles apostaram que a gente tinha, tanto eu como fotógrafo, todos os outros técnicos tinham capacidade de atender, e foi um bom aprendizado. A exigência desses gringos é muito grande, por mais que no musical você faça, é quase um franchise, então você tem que quase reproduzir a mesma, é uma coisa um pouco engessada de trabalhar, mas eu tive muito prazer porque eu consegui colocar em aqueles programas de luxo, algumas fotos de cena, que é uma coisa não muito habitual. E agora no N, até falando com você, eu acho que vai ser o primeiro programa de luxo, que é um caderno, quase um livro de fotos, e que 100% das fotos vão ser feitas, são fotos de cena, não tem nenhuma foto posada. Que legal. É o primeiro programa de luxo, de musical grande, e isso o ateliê, o Vinícius, assim, bancaram isso. Eu me empenhei muito, fizemos 6 mil cliques e temos lá, acho que 60 ou 70 fotos, todas de cena, não tem nenhuma foto posada. Que delícia. Isso é muito legal. Para mim me dá um prazer muito grande. Eu imagino. Pra gente finalizar, eu queria que você fizesse um balanço dessa trajetória. Você voltaria no tempo, escolheria outra profissão, partiria para outra coisa? Jamais. Fotografia me mantém ativo, estou sempre energizado, entusiasmado, né? Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. É literalmente um tesão que não acaba, uma energia, estou sempre estimulado, não sinto a minha idade, né? Tento me cuidar, porque o fotógrafo, eu recomendo, tem que ter preparo físico, tem que ter saúde boa. Então é uma coisa que fotógrafos se cuidem, tenham preparo físico, porque a gente carrega a nossa empresa nas costas e é muito estimulante, assim, me sinto sempre estimulado com qualquer espetáculo. Não precisa ser um musical, pode ser um monólogo de escola, é igual, é a mesma energia, é a mesma vontade. Então, eu agradeço demais ter encontrado o teatro, a dança, os espetáculos em geral, música. É um ambiente que eu gosto, estar na cultura. A cultura eu acho que é essencial. É uma coisa democrática que faz diferença, faz as pessoas pensarem, né? Eu acho que melhora as pessoas, deixa todo mundo Teatro tá sempre pensando. Vivo, né? Está sempre vivo. Agora estamos num momento de resistência e vamos seguir nessa resistência. Tem que ser. João, quero te agradecer. Obrigado. Por ter aceito o convite, por nos receber aqui no seu Fiquei super estúdio. honrado, assim, muito feliz. Quero sucesso no seu canal, vamos divulgar bastante. Obrigada. Você está fazendo também um trabalho importante para o teatro,
É importante. Não pode nem esmorecer. João, não conhecia ele pessoalmente, tinha muita admiração por receber várias fotos, né, das assessorias de imprensa, enfim. E você foi super solícito com a gente, super carinhoso. E tá junto com a gente acreditando no projeto. Então a gente tem que te agradecer. Com certeza, eu te Obrigada. agradeço muito. Obrigada mesmo. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente!